Fala, galera. Bom, tava com saudade de dizer isso, não vou mentir. Pois é, essa semana o Ryan Murphy deu uma ressuscitada aí no fandom de American Horror Story e com ele, ressuscitei eu também. Eu tava um pouquinho apreensivo de voltar a fazer vídeo porque já tinha muito tempo que eu não fazia e eu sei que eu já falei isso 300 outras vezes ao longo da minha existência aqui no YouTube. Se vocês me acompanham aqui há mais tempo, eu acho que é um pouco comum eu dar uma sumida e eu dar uma voltada e às vezes é coisa de cabeça mesmo. Mas assim, dessa vez nem foi coisa de cabeça, é porque tipo, eu casei. Vou botar uma foto aqui. E assim, organizar casamento dá muito trabalho. Fora que sim, eu tive alguns problemas pessoais, alguns problemas de cabeça também, o que acabou fazendo voltar pro YouTube ser uma coisa que talvez fosse desgastante demais pra mim naquele momento. Eu acabei decidindo esperar um momento que fizesse sentido pra eu voltar pra cá, até pra eu poder programar minha cabeça pra voltar a fazer isso, e eu acho que esse momento obviamente chegou. Bom, se vocês estão totalmente perdidos em relação ao que tá acontecendo, nos últimos dias o Ryan Murphy liberou um teaser, que assim, eu não gosto muito de chamar de teaser porque é só um monte de nome. Por definição, é um teaser. Mas não vamos normalizar isso. Mas eu também não vou reclamar, porque apesar de ser só uma lista de nomes, era uma lista de nomes boa pra caralho. Tem uma coisa que o fã de American Horror Story nunca cansa de fazer, que é ficar em toda temporada que é anunciada, torcendo pra umas certas pessoas voltarem. E assim, pessoas que já falaram abertamente 300 vezes que não vão voltar. Bom, mas antes de eu começar a falar desse elenco e do que eu acho que vai ser essa 13ª temporada, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês aqui embaixo, e também seguir a gente em todas as redes sociais que estão aqui na descrição, assim como o meu canal pessoal, que se eu não tô postando aqui, lá, então, um beijão pra quem fica. Mas assim, me segue lá de qualquer forma, porque um dia eu vou voltar. E aí você não vai perder. E meu Instagram também, pra quem quiser me seguir lá. E lá eu existo, que lá é só minha vida pessoal. E eu tô vivendo. Bom, quando eu decidi fazer esse vídeo, o que eu queria trazer com ele era passar pra quem estivesse assistindo o motivo pelo qual eu fiquei tão animado com essa confirmação desse elenco. Não só em relação ao que essas pessoas representam pra série e pra quem é fã da série há tantos anos quanto eu, ou até pra quem chegou mais recentemente, mas também o que isso possivelmente indica sobre essa 13ª temporada que tá vindo por aí. Esse ano a série tá fazendo seu 14º aniversário, o que significa que eu comecei a assistir American Horror Story quando eu tinha 16 anos. Eu já tenho 30. Inclusive, você que tá assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo que idade você tinha quando a série estreou ou quando você começou a assistir, porque assim, eu fico muito chocado, cara, eu tava na escola. Eu já me formei na faculdade há 5 anos. Mas enfim, American Horror Story já tá aí há muito tempo, já teve temporadas que foram incríveis e mega aclamadas pela crítica e que vão ser lembradas pro resto da história da televisão. Tiveram temporadas que ninguém nem lembra que aconteceram. Tiveram temporadas que a gente lembra porque a gente ficou muito puto porque elas foram muito ruins. E recentemente a gente teve Delicate, né, que foi a 12ª temporada, que trouxe ali a Kim Kardashian, né, tentou atrair uma galera um pouco mais nova pra American Horror Story. E a gente meio que já sabia que ia ter uma 13ª temporada, porque a FX tinha confirmado que a gente teria American Horror Story até a temporada 13. O que realmente pegou todo mundo de surpresa foi o elenco que eles confirmaram nessa 13ª temporada. Principalmente pelo último nome que apareceu no teaser, que eu acho que deixou todo mundo meio sem chão. Bom, eu vou começar aqui então falando individualmente de cada uma dessas pessoas que apareceram nesse teaser, lembrando que elas não são as únicas pessoas que vão participar da série. Elas provavelmente vão estar ali no elenco recorrente, principal, que vai aparecer na maioria dos episódios, e sobre o qual a trama principal deve ser, mas isso não quer dizer que a gente não possa esperar outras participações também ao longo dos episódios. Começando aí pelo primeiro nome que aparece no teaser, que pra mim é meio que a madrinha de American Horror Story. E eu tô falando da Sarah Paulson, e eu não tô dizendo que ela é madrinha de American Horror Story unicamente porque ela tá em várias temporadas, né? Ela já participou aí de 9 temporadas da série, mas além de ser uma atriz muito presente no universo de American Horror Story e ter feito alguns dos personagens mais icônicos da franquia, né? Como a Lana Winters, a Betty Adott, as Gêmeas Siamesas, a Cordelia também em Coven. A Sarah Paulson, ela é uma atriz que eu sinto que ela gosta muito de American Horror Story e ela é muito grata a American Horror Story. Eu sinto que ela sempre fala da série com muito carinho, ela parece sempre muito disposta a voltar. Pô, ela fez double feature, sabe? Se isso não é uma prova de amor, eu não sei o que é. E ela, inclusive, de todo mundo do elenco, é a única pessoa que eu vi nesses últimos meses fomentando essa ideia de tentar trazer a galera de volta, tentar, mesmo que seja uma última temporada, fazer alguma coisa especial com ela. Tanto que os primeiros rumores que a gente ouviu sobre a 13ª temporada foram exatamente envolvendo o Ryan Murphy, dizendo que estava conversando com a Sarah Paulson e que eles estavam planejando uma coisa legal. E o Ryan também disse que a Sarah estava com essa ideia de querer reunir
reunir a banda de novo, ou seja, trazer a galera que é parte desse mundo, que é querida dentro desse mundo, de volta pra mais uma temporada. Então, assim, eu acho que ela é uma das grandes responsáveis pelo que a gente tá vendo agora e por uma possível próxima temporada muito boa, que vai ser muito memorável e que enfim, vou deixar minhas expectativas pro final do vídeo, mas vamos lá. E a Sarah Paulson é uma atriz que tem uma relação muito próxima com o Ryan, até fora de American Horror Story, né? Ela já fez Nip Tuck, que foi um dos primeiros trabalhos do Ryan pra televisão. Ela também participou da primeira temporada de American Crime Story, que inclusive rendeu um Emmy pra ela. Ela também trabalhou em Field, outra produção do Ryan, foi protagonista de Ratched e ainda dirigiu um episódio do spin-off de American Horror Story. Então, assim, se o objetivo dessa temporada, né, da 13ª, era reunir a galera querida pelos fãs, eu acho que era impossível disso acontecer sem a Sarah Paulson tá lá. Continuando, a gente tem outro ator que é sem dúvida um dos mais queridos da série. Ele talvez tenha interpretado o personagem mais memorável da primeira temporada, que foi o Tate Langdon, e eu tô falando do Evan Peters. O Evan Peters também é muito dedicado à série, e assim como a Sarah Paulson, ele já fez 9 temporadas, inclusive algumas bem ruins, então assim, ele realmente deu o melhor dele. E além do Tate, em Murder House, ele também fez outros personagens muito icônicos, como o Mr. March em Hotel, o Kit Connor em Asylum, e também o Kai de Cult, que até hoje eu acho que foi o melhor papel que ele fez. E além disso, ele também teve uma participação bem grande na primeira temporada de Pose, e foi protagonista de Dahmer, a primeira temporada de Monster, que rendeu pra ele um Globo de Ouro. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas esse ano no Emmy, a Sarah Paulson fez uma sketchzinha ali com Evan Peters na hora de anunciar a categoria de melhor antologia, se eu não tô enganado, que era justamente a categoria na qual a American Horror Story era indicada, quando ela tinha indicações. Saudade desse tempo. Então a Sarah fez essa piadinha aí dizendo que o Evan deveria falar com o agente dele pra falar com o Ryan e talvez eles fazerem uma temporada que talvez pudesse voltar a ser indicada naquela categoria. Então, assim, eu acredito que, né, quando rolou isso tudo, que foi bem recentemente, já devia estar tudo meio combinado, mas, mais uma vez, a gente tem lá a Sarah Paulson fazendo tudo pela série. Então, assim, Evan Peters eu acho que é outro ator que, se a gente quer fazer uma temporada, assim, pra agradar e deixar os fãs muito felizes, não tinha como não trazer ele. O terceiro nome citado foi da nossa queridíssima Mary LeVoux, Angela Bassett, que fora de American Horror Story já foi indicada 2 vezes ao Oscar, recebeu inclusive um Oscar honorário esse ano de homenagem à carreira dela, e que entrou na série no que eu considero até hoje o melhor elenco que American Horror Story já teve, e eu não falo assim só de grandes nomes, etc, mas eu acho que tudo funcionou muito bem naquele elenco, que foi Coven, a primeira temporada que Angela Bassett participou. Ela entrou no elenco junto com a Kathy Bates, fazendo essa trindade ali, né, de Kathy Bates, Angela Bassett e Jessica Lange, que são 3 atrizes muito aclamadas e que, assim, naquela época chamou bastante atenção elas 3 estarem protagonizando uma série de terror na televisão com aquele nível de violência e com todos aqueles temas polêmicos, enfim. E, inclusive, muitos dos momentos mais lembrados de Coven foram protagonizados pela Mary LeVoux, personagem que, inclusive, Angela Bassett fez mais uma vez em Apocalipse, e além de Apocalipse e Coven, ela participou de outras 4 temporadas da série. Então, assim, fora ser uma atriz que eu acho impossível de alguém não gostar, ela, de qualquer forma, é uma atriz muito querida pelos fãs da série, porque não só ela teve em várias temporadas, mas ela fez personagens muito queridos, e assim, ela fez a Mary LeVoux. Se ela tivesse feito isso e ido embora, ela ainda ser muito bem-vinda. Inclusive, uma curiosidade é que a Angela tá hoje em dia fazendo 911, que é uma série produzida pelo Ryan, então assim, mesmo que ela não esteja mais participando de American Horror Story, ela de qualquer forma segue mantendo uma relação com ele durante todos esses anos, então acho que fez bastante sentido ela retornar. E já pegando o gancho aí de Coven, a gente também teve confirmada nesse teaser a Kathy Bates. Como eu falei com vocês, a Kathy Bates também estreou em Coven fazendo a Madame LaLaurie, um dos personagens mais detestáveis que já passaram por American Horror Story, mas que foi absurdamente bem interpretado por ela, inclusive ela reprisou esse papel em Apocalipse, e eu acho que a Kathy é uma daquelas atrizes que, principalmente com terror, eu acho que essa mulher funciona muito bem. Ela consegue fazer uma senhorinha fofa legal? Consegue, porque ela é boa atriz, mas essa mulher tem uma cara de gente má que eu acho que funciona. Eu me senti um pouco mal de falar isso. Desculpa, Kathy Bates, mas é que eu acho que ela tem cara de gente má. Ela é uma pessoa versátil, eu acho que ela funciona bem dentro de todas as camadas que terror pede pra uma atriz. Então eu fiquei muito feliz que a Kathy Bates vai voltar pra essa 13ª temporada. Ela já participou de 5 temporadas no total de American Horror Story e também já trabalhou com o Ryan em Field, onde ela interpretou a atriz Joan Blondell. Eu, inclusive, tenho uma crítica a fazer sobre o uso da Kathy Bates em American Horror Story, porque eu acho que tiveram alguns, pelo menos uns 2 personagens que ela fez, nos quais ela não foi muito bem aproveitada. Eu acho que botar a Kathy Bates pra fazer um personagem pequeno, um personagem muito secundário, um personagem que não tem grandes momentos, que, enfim, que não é o centro das atenções, eu acho que é muito desperdício de Kathy Bates. Eu acho que ela precisa fazer uma personagem mais xerecuda nessa temporada, sabe? Alguém que chegue e meta medo, sabe? Alguém que chegue e seja
seja a dona da porra toda. Eu acho que a Kathy Bates, ela funciona bem nesse lugar. Vamos aproveitar que ela vai voltar, que ela aceitou esse rolê depois de Delicate. A gente tem que agradecer se dando beijinho no pé de cada pessoa desse elenco que aceitou voltar pra série depois de Delicate. Então, Ryan Murphy, pelo amor de Deus, dá um papel xerecudo pra essa mulher pra ela poder ser indicada 5 Emmys e sentir que valeu a pena. O próximo nome que foi mostrado nesse teaser, eu acho que surpreendeu bastante todo mundo, que foi Ariana Grande, que começou a carreira dela como atriz, né? E assim, na minha opinião, por favor, Arianators não me odeiem, eu sempre achei ela muito ruim como atriz desde o começo da carreira dela. Eu acho que ela funcionava lá em Victorious porque era um personagem meio apático, meio bobinho, mas eu nunca achei a Ariana Grande uma pessoa que conseguia dominar a cena. Inclusive, ela fez Scream Queens, né? Que foi uma série do Ryan. Ela interpretou a Chanel Number 2, se eu não tô enganado. Mais uma vez, assim, funcionou porque era uma participação de uma celebridade, mas eu acho que, enfim, faltava recurso, sabe? E hoje em dia, depois de ver Wicked, que vou admitir aqui que eu fiquei com muitos pés atrás quando a Ariana Grande foi confirmada como Glinda. Eu achava que ia ser um desastre tremendo e, assim, mordi muito minha língua. Saí do cinema achando ela muito do caralho e fiquei muito feliz com a indicação dela ao Oscar. E acho que hoje em dia a Ariana Grande tem muito mais recurso como atriz. Eu acho que hoje em dia ela funciona sozinho, assim, isoladamente como atriz. Ela não precisa estar ali sendo a cantora que participa ou cantando em algum lugar. Eu acho que ela, só estando lá, funciona. Acho que fez sentido a confirmação dela. Ela tá num momento muito bom da carreira dela. Eu sei que ela gosta muito de terror, ela faz coisa camp muito bem, ela é muito fã de arte drag, ela é muito fã de diversos movimentos artísticos dos quais American Horror Story bebe muito pra criar o que cria. Então eu acho que ela faz sentido dentro desse mundo. E eu fiquei bem animado de ver ela lá. E tô bem ansioso pra saber como é que o Ryan vai usar a Ariana nessa temporada, porque eu suspeitaria que fosse só uma participação. Mas como ela apareceu nesse teaser, né, junto com o nome de todo mundo, então eu acho que ela deve ser regular na série. Em seguida, a gente tem uma das maiores guerreiras de American Horror Story, Emma Roberts. Essa mulher, ela lutou assim nas trincheiras pra gente poder ter mais uma temporada todo ano. Até quando parece que tudo desandou, quando ninguém aceita participar, essa mulher tá lá. Ela tá dando o nome dela, ela tá fazendo protagonista, tipo Delicate. Ela entrou no estúdio e gravou aquele último episódio. E ela ainda conseguiu botar a cara dela numa coletiva de imprensa, num tapete vermelho. Essa mulher merece estar aqui. Ela também entrou no mundo de American Horror Story em Coven, né, interpretando a Madison Montgomery, que é um dos personagens mais amados da série. Talvez o mais reproduzido e mais citado de American Horror Story. Ela tem, de fato, quotes muito bons. Ela, inclusive, reprisou esse personagem em Apocalipse e uma fala desse personagem foi usada no final do teaser, que é uma coisa que eu vou trazer também aqui no final do vídeo pra gente falar um pouco do que isso pode significar nesse momento de uma 13ª temporada com esse elenco. E também vale lembrar que a Emma Roberts trabalhou com Ryan nas 2 primeiras temporadas de Scream Queens, então também é uma atriz que tem uma relação aí com ele, né, muito boa. Continuando com os nomes confirmados, a gente teve a Billie Lourd, que assim, é uma das atrizes mais amadas do universo de American Horror Story. Ela entrou até que recentemente no mundo e desde que ela entrou, assim, praticamente todo o papel que ela fez na série foi... dividiu um pouco o público, assim. Sempre teve uma galera que tá com muito hate nela. E o que não é muito comum em American Horror Story, né? São raros os atores que são parte do universo de American Horror Story, né? Que são frequentes na série e que não agradam os fãs. E a Billie Lourd e a Leslie Grossman são, acho que, as únicas 2 atrizes que eu me lembro agora que frequentemente estão na série e que frequentemente sofrem muito hate. Inclusive, as 2 foram confirmadas nessa temporada. A Billie começou a parceria dela com o Ryan lá em Scream Queens, onde eu acho que ela encaixou muito bem, foi onde eu conheci ela, pelo menos. Eu não sabia na época que ela era filha da Carrie Fisher, e a Billie tem um olhar meio apático que eu acho que encaixou muito bem com o personagem da Chanel número 3, sei lá, não lembro qual que ela fez em Scream Queens, mas eu achei muito engraçado, eu achei que pareceu ali, pelo menos pra mim, que ela era uma excepcional atriz. E depois, assim, ao longo de American Horror Story, eu acho que ela teve bons trabalhos, eu acho que ela teve uns trabalhos meio mais ou menos, mas a Billie não é uma atriz que me incomoda pessoalmente, eu não acho que ela em cena suga tudo pra mim e parece que eu tô vendo uma coisa amadora. Eu acho que ela encaixa, eu não acho ela uma atriz muito versátil, mas eu não entendo muito todo o hate que ela recebe não, sendo bem sincero. Eu até vi um outro filme que ela apareceu esses tempos que eu achei que ela tava muito boa, então assim, eu também não sei o quanto das semelhanças entre os personagens dela são fruto de talvez a direção que ela recebe, sabe? Mas de qualquer forma ela foi confirmada e vai estar na 13ª temporada também. Lembrando que a Billie já participou de 5 temporadas de American Horror Story e também de um episódio do spin-off da série, então assim, o Ryan parece gostar bastante dela. Outra atriz que também apareceu em Coven foi a Gabourey Sidibe, que também foi confirmada nessa 13ª temporada. A Gabourey já foi indicada ao Oscar, né, pelo filme Preciosa, que foi onde eu conheci ela, e eu
acho que eu só vi ela de novo em American Horror Story, não lembro de ter visto nenhum outro trabalho dela, mas eu acho a Gabrielle uma atriz muito carismática, eu adoro ver ela em cena, eu acho que a Queenie foi um dos maiores acertos de Coven, inclusive, eu acho um personagem muito memorável, que não tem tantos momentos na série, mas todos que ela tem são muito bem aproveitados. A Gabrielle já participou de 4 temporadas da série no total, e em 3 delas ela fez o mesmo personagem que foi da Queenie, né? Ela fez em Coven inicialmente, depois ela reprisou esse personagem em Hotel, e depois ela fez de novo em Apocalipse, que teve uma mistura ali de Coven com Murder House, então ela voltou com a Queenie. E além disso, ela também já fez um episódio de American Horror Stories, e mais uma vez, né, por conta daquela frase que apareceu no final do teaser, eu não sei se a gente vai ter Coven de novo, mas se a gente tiver, a Gabrielle vai fazer pela 4ª vez no universo de American Horror Story o personagem da Queenie. Como eu falei com vocês antes no vídeo, a Leslie Grossman também foi confirmada. A Leslie é uma atriz que eu acho que desde a primeira aparição dela em American Horror Story, ela vem tomando muito hate. Eu, sinceramente, fico até com pena, assim, porque tem alguns posts, algumas notícias que eu vejo, que praticamente todos os comentários estão falando mal dela. E pra mim, meio que no mesmo pacote, assim, da Billie, ela não é uma pessoa que me incomoda em cena. Eu acho que a Leslie, diferente da Billie, eu acho que ela tem uma dificuldade um pouco maior de soar séria, de soar controlada emocionalmente. Pelo pouco que eu sei da carreira dela, eu sei que ela tem um background de comédia, então eu acredito que parte da intensidade na atuação dela venha da questão da comédia. Mas assim, até hoje não foi nada que mexeu muito comigo a ponto de eu não gostar de algum plot ou não gostar de alguma cena só porque ela estava lá. Eu, inclusive, acho que as performances mais xingadas da Leslie Grossman em American Horror Story foram em temporadas, no geral, bem ruins. Então, assim, eu também não conseguia associar muito do problema a ela, sabe? Tinham tantos outros problemas ao redor dela que eu acho que às vezes é um pouco injusto falar, olha, como é que ela cagou o negócio, sendo que ela tava tentando interpretar um roteiro horrível, sabe? Então, assim, a Leslie já participou de 6 temporadas de American Horror Story. A primeira que ela apareceu foi Cult, a mesma em que a Billie apareceu também. Mas a Leslie tem uma relação com o Ryan muito antiga e ela, inclusive, trabalhou em Popular, que foi o primeiro trabalho do Ryan pra TV. E talvez seja por esse motivo que o Ryan continua mantendo ela em American Horror Story, mesmo com tanta gente reclamando, porque provavelmente ele tem um carinho aí especial com ela por eles terem praticamente começado juntos na televisão, né? Então, eu acredito que seja bem provável que se a série continuar depois da 13ª temporada, a gente ainda vai ver a Leslie Grossman e que ela vai fazer outros projetos do Ryan também. Eu lembrei aqui que a Leslie também fez Nip Tuck, ou seja, Popular e Nip Tuck foram os 2 primeiros trabalhos do Ryan pra TV e ela tava nos 2. E por último, a gente teve a confirmação que eu acho que o fandom mais queria que acontecesse, mas que o fandom menos esperava que acontecesse, que foi a confirmação da Jessica de volta em American Horror Story. Eu não preciso nem dizer o que significa pro fandom a Jessica voltar. Ela protagonizou todas as melhores temporadas da série, todas as temporadas mais aclamadas da série, pelo menos, que foram as primeiras 4. Então, assim, o ápice da era de ouro de American Horror Story, Jessica estava lá, muito por conta dela. Eu acho que eu não tô tirando de forma alguma mérito de nenhum dos outros elementos impecáveis dessas temporadas, mas, assim, as performances da Jessica realmente eram pontos que chamavam muita atenção e que eu acho que elevaram muito o nível de American Horror Story, né? A gente tá falando de uma atriz que tem 2 Oscars, uma atriz que já foi indicada 6 vezes ao Oscar, que é uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, tipo, da história, mas que os trabalhos principais dela não impactaram tanto a nossa geração. Eu, pelo menos, não cresci sabendo quem era a Jessica Lange. Eu fui descobrir através de American Horror Story e muitas outras pessoas também descobriram através de lá. E eu lembro de falar com parentes meus e todos os meus parentes mais velhos, assim, conheciam ela. Então, pra ela também foi um momento muito especial na carreira, porque ela foi reapresentada pra uma nova geração, e não só reapresentada no sentido de, eu tenho novos fãs. Ela foi reintroduzida a um circuito de premiações e a uma aclamação com a qual ela já estava acostumada no passado, mas num outro momento, numa outra geração. Por exemplo, dos 3 Emmys que a Jessica ganhou na vida dela, 2 foram por American Horror Story. Então, de fato, foi um trabalho muito impactante na vida dela e que, no começo, quando ela entrou na primeira temporada, ela era o carro-chefe da série. Ela era a grande atriz, o grande nome daquele projeto, né? Muito mais do que o Ryan Murphy, que tinha Glee, tinha outros trabalhos, mas ter uma atriz daquele porte fazendo uma série de terror, isso chamava muita atenção, né? Mostrava que ali a gente tinha uma produção que valia a pena prestar atenção. Então a Jessica não se tornou só o coração dessas primeiras temporadas porque ela era querida pelos fãs. Ela não tava ali à toa, ela tava ali pra ser o grande nome dessas temporadas, pra entregar performances muito memoráveis, e ela fez isso, inclusive foi premiadíssima por esses trabalhos e deu uma relevância pra American Horror Story nessas 4 primeiras temporadas, que foi o que garantiu a vida útil da série até hoje, né? É uma série que ainda rende muita visualização nos streamings, é uma série que ainda rende muita audiência na televisão também, então American Horror Story se manteve do jeito que tá, e até hoje, mesmo que a gente já tenha tido umas decepções no caminho, a gente tem sempre gente lá pra assistir, por causa desse início muito consolidado que a série teve, e que se consolidou em boa parte pelas performances dela. Então, assim, a Jessica voltar pra American Horror Story é um grande acontecimento, principalmente
por ela ser uma atriz que tem diversos outros projetos, inclusive detesta fazer série. Ela disse que só aceitou fazer American Horror Story por conta de ser uma série antológica. Então, desde que ela saiu da série, ela só retornou uma vez pra reprisar um papel que ela já tinha feito, né, que foi em Apocalipse, por conta desse crossover, mas ela nunca mais retornou pra fazer um papel novo. E, inclusive, no começo desse ano, no festival de cinema, ela disse que não se via retornando pra série. Então, assim, fora a surpresa pelo tempo que a gente já tem de ausência dela, também teve a surpresa pelo fato de que ela disse com todas as palavras: eu não vou voltar. E aí ela voltou. E com essa surpresa da volta da Jessica, vou aproveitar pra dizer o que eu acho que a gente pode esperar dessa 13ª temporada, muito por conta desse retorno e de vários outros que a gente tem nesse elenco. Como eu falei com vocês no começo do vídeo, o último anúncio público que a FX fez sobre a vida útil de American Horror Story confirmava a série até a 13ª temporada. Então a gente já estava esperando que ela fosse acontecer. Mas assim, levando em consideração o histórico das últimas temporadas, não achei que a gente fosse ter nada nem parecido com isso. Principalmente por conta do fracasso gigantesco que foi Delicate. Delicate teve o episódio mais mal avaliado da história da série, de todos os 14 anos de série. Então assim, foi um resultado muito negativo para uma temporada que teve muito investimento e uma temporada que antecedia o que prometia ser talvez a última temporada de American Horror Story. Então, assim, eu imaginei que aquilo ali, mesmo que tivesse alguma especulação por parte dos atores de voltar, Delicate ia ter jogado, assim, a última pá de terra para fechar de vez aquele túmulo. E sendo muito sincero com vocês, eu acho que isso aconteceu. Eu acho muito pouco provável que a gente estivesse vendo esse cast confirmado se fosse da intenção de American Horror Story continuar depois da 13ª temporada. Apesar de que a FX já falou sobre isso, né, de que American Horror Story é uma série que pode ter a vida útil que quiser, porque ela se renova com uma temporada diferente, uma história diferente a cada ano, então isso não impediria que ela continuasse, mas eu acho que os últimos anos da série têm sido um pouco prejudiciais para a imagem da franquia mesmo. Então, principalmente pensando nessa cronologia dos últimos tempos, eu acho que se a próxima temporada fosse planejada para ser só mais uma antes de uma possível outra temporada, eu não acho que ninguém desse elenco citado, salvo talvez a Billie Lourd e a Leslie Grossman, tivessem topado voltar. Então, apesar de doer muito no meu coração admitir isso, eu acho que essa vai ser a última temporada da série oficialmente. E não só eu acho que vai ser a última temporada da série, como eu acho muito provável que algo muito especial para realmente agradar os fãs e fechar esse projeto foi planejado. Porque apesar de American Horror Story ter perdido relevância, o Ryan Murphy não perdeu. Ele continua fazendo projetos premiadíssimos, várias séries dele têm mais de 10 indicações ao Emmy por ano. Então eu acho que com a proposta certa, mesmo dentro de uma série que já existe há tantos anos e que já deu seus tropeços, o Ryan conseguiria reunir esse elenco. Mas eu acho que pra ele reunir esse elenco, ele tinha que ter uma justificativa muito boa. Pra toda essa galera aceitar junta, entrar nesse barco de novo, eu acho que é porque vem um tchau por aí. Agora, falando em relação àquele quote de Coven que aparece ali, né, do Surprise Bitch da Madison, que deixou muita gente especulando, nossa, será que vai ser Coven novamente? Vou dizer o que eu acho sobre isso, porque assim, pode ser que sim. Eu não duvidaria. Mas eu acho pouco provável e eu acho que isso pode ser uma dica de uma coisa muito maior do que isso, que envolve Coven, mas que não seja restrita a Coven. É indiscutível que Coven é a temporada mais marcante de American Horror Story, é a temporada mais referenciada. Eu acho que é uma das poucas coisas de American Horror Story, um dos poucos elementos de American Horror Story, que até quem nunca viu a série conhece. Todo mundo sabe que Coven existiu. É uma temporada que furou muito a bolha, muita gente começou a assistir por conta dessa temporada, e muitos dos atores de Coven que fizeram em Coven seus papéis mais memoráveis estão confirmados nesse elenco da 13ª temporada. Então, se eles quisessem fazer Coven, eles precisariam de alguns atores-chave. Todos eles estão ali. Então, isso também alimenta a ideia de que talvez seja uma volta de Coven. Mas indo um pouco mais além de serem atores que fizeram bons personagens em Coven e que poderiam voltar para reprisar esses personagens mais uma vez, eu acho que a gente pode estar falando aí de uma temporada meio American Horror Story All Stars. Porque apesar de muitos desses atores terem feito personagens icônicos em Coven, eles também fizeram em várias outras temporadas. Todos os atores citados ali, salvo, mais uma vez, a Billie Lourd e a Leslie Grossman, são atores muito queridos pelos fãs, que mesmo que não tenham aparecido tanto em American Horror Story, fizeram coisas muito queridas pelos fãs. Então, mais do que parecer um casting de Coven, me parece um cast de os seus favoritos. Sabe? Por isso que eu acho que é um pouco American Horror Story All Stars. E onde que eu quero chegar com isso e por que eu acho que talvez essa mensagem signifique mais do que isso? Todas essas pessoas que foram citadas nesse teaser, tanto pessoas que já tinham uma carreira gigantesca antes, quanto pessoas que
tiveram uma carreira gigantesca depois, todas elas tiveram um grande momento na carreira em American Horror Story. American Horror Story não foi pra nenhum desses atores um projeto esquecível. Não foi pra nenhum desses atores um dos menores projetos da vida deles. Mesmo se você pegar, tipo, Kathy Bates, Angela Bassett, pessoas que já têm indicações a Oscar, pessoas que têm diversos filmes muito populares, American Horror Story ainda é, na carreira dessas pessoas, um dos maiores projetos que elas tiveram. E pra muitas dessas atrizes, inclusive, o único grande, gigantesco projeto que atingiu a nossa geração. Então fazer sucesso com essa galera é ser levado para um lugar de relevância muito diferente do que essa galera tinha em outras épocas, porque é um momento de rede social, um momento de internet. Então pra todo mundo que foi citado ali, American Horror Story é um negócio muito grande. E se a gente tá falando da última temporada dessa série, que foi especial pra todas aquelas pessoas que estão citadas ali, independente de quem sejam, eu não duvidaria que eles fossem fazer uma coisa que eu inclusive já falei aqui no canal, que eu gostaria muito que fosse o tema da última temporada. Que fosse como uma temporada de homenagem ao projeto American Horror Story como um todo. E não só uma nova história. Ou não só ressuscitar uma das histórias ou duas das histórias da série. Mas que de alguma forma a gente pudesse, em uma temporada, ver pelo menos boa parte de todos aqueles elementos, de todos aqueles personagens, de todos aqueles universos pelos quais a gente tem muito carinho e que a gente cresceu vendo. Que fosse uma temporada lotada de fanservice, que fosse uma temporada realmente feita pra ser uma despedida da série, em que a gente pudesse ali reviver vários daqueles momentos que fizeram a gente se apaixonar pela série, que a gente pudesse ver aquelas pessoas que a gente passou a amar fazendo aqueles personagens que a gente ama e que a gente guarda com muito carinho. Eu acho que se eles mirassem em fazer isso, mesmo que a temporada não fosse um sucesso de crítica especializada, mesmo que a temporada não fosse uma obra de arte audiovisual, seria uma forma de parar de tentar prolongar isso e conseguir fechar logo, mas de uma forma bonita, de uma forma que a gente lembrasse pelo menos que ela se encerrou da forma que a gente gostaria. Então quando eu vi essa frase no final do vídeo, que é uma referência a Madison, né, não deixa de ser, mas pra mim não me soou como uma referência unicamente a Coven. Me soou como uma coisa um pouco mais ampla. Então o que eu interpretei quando eu li isso era meio que como se a série como um todo fosse a Madison nessa narrativa, do tipo, vocês acham que vocês já viram tudo dessa galera aqui? Essa galera ainda vai voltar e vocês vão ver mais coisas deles. Então eu senti que era uma ref a Coven, eu não imagino que Coven vai ficar de fora da narrativa, pensando que pode ser isso que eu tô dizendo, mas eu não acho que vai ser só sobre Coven. Eu acho que conseguir reunir todas essas pessoas nessa temporada, principalmente da forma que eles trouxeram, que parecem ser atores que vão estar regularmente na temporada, eu acho que eles têm que ter dado um argumento muito bom. Alguma coisa que tivesse muito poucas chances de dar errado. E eu acho que se for nesse formato que eu tô falando, de ser uma grande homenagem à série, não tem muito como dar errado. Porque mesmo que não tenha relevância que as temporadas que eles estão homenageando tiveram, não é o objetivo. Não é uma temporada pra ser aclamada pela crítica, não é uma temporada pra ser imortalizada. É uma temporada pra encerrar pros fãs um projeto pelo qual eles têm muito apego. Então as opiniões que forem dadas de fora do fandom não vão determinar o sucesso dessa temporada ou não. E eu acho muito pouco provável que seja uma continuação de Coven. Eu acho que perder a chance de encerrar a série como um todo pra pela terceira vez reviver uma temporada é uma coisa muito arriscada, principalmente pensando no sucesso que foi Coven e no fiasco de crítica que foi Apocalipse, mesmo entre os fãs, tipo, não foi uma temporada bem sucedida. Então já tentaram reviver isso, já não deu muito certo. Eu não acho que eles iam convencer todo mundo a voltar pra pela uma terceira vez tentar fazer isso. Mas é isso, galera. Essas são as minhas hipóteses pra essa temporada. Nem vou dizer que são expectativas, porque não tem nem muito no que me basear. A gente vai ficar de olho aí pra quais próximas notícias que vão sair. Inclusive, se saíram notícias depois da gravação desse vídeo, sinto muito, eu tô gravando logo no dia que saiu o teaser, então o que saiu depois eu não sei ainda. Mas é isso, quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham que vai acontecer, deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrar de seguir a gente em todas as nossas redes sociais que estão aqui na descrição e também no meu canal e no meu Instagram pessoal que estão aqui embaixo. E até o próximo vídeo, que vai acontecer em breve, quando tiver um motivo ou quando tiver tempo. Mas eu volto aí.